uma outra indagação aqui que eu posso fazer aqui pra gente discutir é se os alienígenas estão morando no fundo, né, das águas. Boa. Entendeu? Porque tem os OVNIs como, por exemplo, também, o próprio né? Titicaca tem 300 metros de profundidade, tem o problema da pressão, que tá lá a 4 mil metros de altitude. Isso dificulta isso até o fim. E a gente tem os nossos oceanos, praticamente pouco explorado. E a gente escuta muita coisa de saindo, né, das águas, voltando, né? Eu até tava falando notícia do... Um congressista americano que foi perguntado, aí ele revelou, é o Tim Burchett. Isso. Que ele recebe relatos de pessoas dizendo, né, os submarinos nossos, que a gente tem os militares, eles chegam no máximo a 40 km por hora. Ali embaixo é nós, né, que funciona ali. E os mais rápidos foram os russos, chegavam a 70, mas não passa disso, é 38 km, não passa. E eles dizem que nos radares eles detectam coisas passando ali nas águas a 100, 200 quilômetros, assim, ó. E a gente nem perto de ter uma tecnologia parecida com isso daqui. Você sabe que a Marinha Americana mapeou uma dessas regiões no Pacífico de grandes abissais? É tão comum os submarinos nucleares verem esses objetos luminosos nos radares que eles criaram uma terminologia já nem de tão comum que é. Ah, é? A gente sabe menos do fundo do mar do que do espaço lá fora. Não há dúvida de que a Terra... Aliás, essa é uma das teorias que aí o Matheus muito bem lembrou, acho que mais se sustentam. Com absoluta certeza, os mares abrigam civilizações muito poderosas e muito antigas como morada. São extraterrestres? Não sei, mas civilizações antediluvianas, de um passado remoto da história da humanidade, muitas lendas apontam. No Extremo Oriente, as lendas do Celeste Império, tanto na região da China, da Índia, do Tibete, do Nepal, existem lendas que falam que num passado muito distante, seres de fora da Terra vieram ao planeta para criar as bases de uma sociedade que nasceria aqui. E eles vieram para uma região do deserto de Gobi, que na época era um vasto oceano, não era um deserto. E para você chegar até uma ilha que estava no meio desse oceano, isso está nos livros mais importantes da Índia, como o Tanjuro, enfim. Você precisava ser transportado nas asas de um pássaro de ouro. E os seres que ali habitavam vieram de um outro planeta para criar as bases do que seria a civilização futura na Terra. Hoje o Gobi é um grande deserto. Essas lendas se expandiram e hoje nós conhecemos essas lendas através do reino de Shambhala. Shambhala é uma das tradições espirituais mais fortes do budismo, do hinduísmo, onde uma elite de seres, mas já não é mais ET, são muito mais poderosos que ET, de seres não humanos que acompanha e observa a evolução humana na Terra. Então, essas lendas são tão poderosas que o governo americano, no século passado, patrocinou uma expedição através do Ministério da Agricultura para achar Shambhala. A desculpa é que eles foram buscar novas sementes de plantas. Não, mas era em busca de Shambhala. O Terceiro Reich, os nazistas fizeram isso. Vieram muitas expedições, inclusive ao Tibete, não somente em busca da civilização ariana, de Shambhala, como de outras relíquias, né? Então você vai ver que mesmo os alemães, eles se inspiraram nessas lendas antigas. E aí é muita história. Então, eu acredito assim, que no fundo do mar, realmente, como você falou, a gente sabe menos do nosso fundo do mar do que do nosso satélite natural, a Lua, ou até de Marte, né? É muito difícil, pressão esmagadora, uma escuridão total. E seria um local perfeito para eles se esconderem, sim, né? Sim. Mas também, não só no fundo do mar. Tem os intraterrestres. Eles poderiam se esconder na Terra, né? Como surgiu lá no jornal em Los Angeles, lá na década de 20, que tinha uma civilização extraterrestre vivendo embaixo da cidade. Ah, é? E teve uma corrida das pessoas para tentar encontrar, porque teriam muito ouro. Tem os jornais da época mostrando, o pessoal começou a escavar Los Angeles para achar os extraterrestres que morariam ali embaixo. Que vai se conectar com os reinos de Agartha, as lendas de Agartha. Teve tudo isso daí. Coronel Fawcett no Brasil em busca das cidades perdidas. Depois Fawcett foi procurar o Eldorado, né? Eldorado. E acabou sumindo. As cidades perdidas, essas histórias são muito... Então... Mas que tinha conexões com o interior da Terra, né? Então, eles poderiam ter... Então, tá no fundo, se estivesse aqui no fundo das águas, pode estar na Terra também, como... Eu acho mais plausível estar na água, né? Na Terra você já teria que ter uma dificuldade um pouco maior ali para se locomover, na água é um pouquinho mais fácil. Ou tá numa outra dimensão, né? Como você mesmo disse...
Pode ter um pouco de pode cada vir coisa, aqui. né, Matheus? É isso. Eu acho que tem base no... Ou se a gente Eu também. acho que, na verdade, tem... e pessoas... O David Jacobs, que escreveu Secret Life, que é um dos pesquisadores que tornou públicas abduções no mundo, eu entrevistei, lá no meu canal tem uma entrevista com ele, exclusiva lá. Ele diz o seguinte, que já tem seres vivendo entre nós que estão sendo treinados, inclusive nos modismos, como é que a gente faz, visando uma apropriação total da cultura humana na Terra no futuro. O David Jacobs foi parceiro do Buddy Hopkins. Nós levamos o Buddy Hopkins a Curitiba ainda no final dos anos 80, começo dos anos 90, do filme Intruders, né? Ele ficou muito conhecido no mundo inteiro. Ele tornou públicas abduções alienígenas. Eu quero falar para você explicar, pessoal, quem que é o Buddy Hopkins. Ele tornou públicas abduções alienígenas. As primeiras, não que não existissem abduções, mas ele deu luz a isso, né? E o companheiro dele era o David Jacobs. O Buddy Hopkins ficou mais conhecido, mas o David Jacobs, ele chega à conclusão que a humanidade corre um risco, claro, é a visão dele, né? Muito grande e eminente, de que essas inteligências, mais cedo ou mais tarde, a humanidade vai receber uma espécie de ultimato. Isso lembra a declaração do presidente Ronald Reagan numa Assembleia Geral da ONU, quando ele disse que a humanidade estava se matando e que talvez nós precisássemos nos unirmos numa causa comum. E essa causa poderia ser a ameaça de uma civilização extraterrestre sobre o nosso planeta. Isso uniria todos os povos. Ele termina dizendo assim, e será que nós já não estamos diante dessa ameaça? Aí que foi o que eu falei lá no início. Será que eles vão vir aqui e ficar passando a mão na... Não, a cura dessa doença toma a humanidade. Ou vão nos subjugar. Como a história mostra que é, sim, você tá vendo hoje guerras acontecendo ali na Europa, né? Um país gigantesco contra um outro. E sempre é assim, então pode ser que esteja acontecendo um negócio desse. Será que ele disse isso porque ele sabia de alguma coisa, ou realmente por conta de um ataque ou de uma dessas visitas, ou criar isso para a humanidade, criar uma mentalidade como... Eu acho que um pouco das duas coisas. Os presidentes forjar, não sabem de tudo, entendeu? você tem as Nossa... agências, mas o ao presidente mesmo é o que ele tempo, sabe, tá? mas ao Porque o mesmo presidente dos tempo Estados Unidos vai induzir a saber. humanidade. Quem sabe os militares, porque o presidente fica trocando. Troca, entendeu? Não pode ficar falando tudo pra um cara que com 4 anos sai ele, sei disso. Aí nós temos que falar das Quem tem que guardar é os militares ali. As Black Agencies, as agências negras que não existem, como os Black Projects, que são os projetos que não existem, né? Hoje a gente tinha os militares, a CIA, a NSA, que é mais poderosa, mas hoje não é nem a NSA, são as agências civis. Hoje tem agências civis nos Estados Unidos de tanto poder que subjuga o governo, cara. Inclusive as forças, você gasta $1 milhão para treinar um SEAL. Então eles esperam o SEAL sair, faz o treinamento, aí cooptam ele, paga lá $20 mil por mês e ele vira soldado das agências civis. Então você tem projetos envolvendo agências não governamentais, mas que tem parcerias com o governo, com o Pentágono, e essas agências conhecem muita coisa. Parte desse pessoal trabalhava na própria Área 51. Né? Tem o chamado orçamento negro, né? Sim, do americano ali, que é um valor gigantesco que ninguém sabe para que vai. São bilhões de dólares, é um orçamento fechado, ninguém sabe. Para esse tipo de projeto. E tem muita indústria privada, né, que trabalha ali com o governo, que nem a Northrop Group, que tem lá a Skunk Works, que são 2 divisões que tentam competir uma contra a outra para trazer e fazem projetos realmente assim que a gente fala, caramba, olha isso daqui, que coisa incrível. E isso tá lá faz sei lá quanto tempo, só revela muito tempo depois. Eu levei um grupo e nós estávamos no Lago Titicaca, essa experiência é muito interessante. E, enfim, não vou citar exatamente o nome das pessoas, estava com um grupo lá, e tinha uma médium muito conhecida hoje no Brasil que estava junto lá. E nós estávamos fazendo uma fogueira num hotel que fica de frente pro Lago Titicaca. A gente dorme lá, que vocês ficaram lá no Hotel Tropicala. Tropicala, muito legal. E aí fizemos uma fogueira, o lago tá assim, sei lá, uns 100 metros para frente assim. E aí eu vou pegar minha câmera grande, eu tava com a câmera pequena, eu tinha uma profissional que tava no quarto, eu vou lá pegar. Câmera de fotográfica, né? Vai bater umas fotos à noite, etc. Na hora que eu vou, parece que foi de propósito, começou a dar problema na minha câmera que eu tava, eu fui correndo pro quarto buscar, comecei a escutar uma gritaria, falei, o que aconteceu? Voltei com a câmera, todo mundo falou que passou uma nave. Aí eu falei, todo mundo sempre vê nave, né? Aí tinha uma menina com o celular que filmou, pera, não trouxe, né? Não me toquei. E ela filma um objeto sobre o lago impressionante, cara, que tá um eixo assim, e aí já começa a achar que é por nossa causa, que a médium tava se canalizando as mensagens da nave, não sei o que, não sei. Mas ela fez uma filmagem impressionante, eu tenho esse filme lá.
E Vai deixar tudo curioso. Assim, então, assim, o Lago Titicaca tem muita gente que vê objetos e luzes. E ali tem um detalhe que não é uma rota comum de avião, né? Nós estamos no meio do Lago Titicaca, né? Então você tem gente que já viu, você falou do lago, por isso que eu lembrei disso, naves saírem do Lago Titicaca. Objetos. Imagina, 300 metros de profundidade, você esconde qualquer coisa. Bota lá embaixo. É como né? se na Terra você fizesse assim. Inteligências dividem o planeta, então vamos uma base na América do Sul lá, ou não sei o que lá, na Ilha de Páscoa lá. Eu tenho um amigo, o Dr. James Hurta, que acho que tem uma foto dele aqui, que é um dos grandes cientistas americanos conectado à espiritualidade e temas elevados. Ele participou de uma pesquisa na região de Okinawa, na costa do Japão, onde foi descoberto umas plataformas embaixo d'água que poderiam ser... Yonaguni? Eu acho que é Yonaguni. Yonaguni? Que pode... ele fez parte do grupo dele. É impressionante aquilo, cara. Quer dizer, o que é aquelas estruturas gigantescas? Tipo ruas, assim, ângulos retos. E aí tem os mergulhadores voando embaixo d'água, nos níveis da plataforma. Não, isso aí não é isso. Aí, então você tem muitos mistérios embaixo d'água ao redor do mundo também, que você não... Foi Yonaguni com Y. Eu tava noticiando lá no Almanac semana passada que um pesquisador disse que encontrou ali a Atlântida. Né? Isso, que você poderia achar que era Atlântida. E pelo que eles viram ali embaixo, né? Parece que bate com as descrições de Platão, né? Que era um continente ali. Aliás, eles dizem que os Atlantes, quando teve lá a catástrofe, que destruiu tudo, eles pegaram os barcos, navegaram e pararam ali no Egito. E que foram eles que deram origem ali à civilização egípcia e construíram ali, possivelmente, a Esfinge. E depois veio a Grande Pirâmide, que a grande é diferente de todas as outras que tem ali, porque a Grande Pirâmide é a única que tem uma estrutura interna. Todas as outras são rochas empilhadas e embaixo tem ali... Aí, Yonaguni aí. Isso aí mostraria como seria, né? A estrutura ali que eles descobriram, você pode ver ali na lateral tem a profundidade, né? Não tá tão profundo, tá ali o máximo 25 metros de profundidade. E fica a discussão se foi uma cidade ali, construída ali por humanos, no caso, ou se é uma formação natural. Mas a gente pode ver que tem bastante ângulos retos, né? Tem muito ângulo reto ali, coisa cortada, que leva vários cientistas. Aquele que você tava falando, ele defende que é o quê? Dr. Hurta, não, que é o continente perdido. Que é continente perdido. Sim. Porque não é tão grande para ser um algo perdido, eu olho ali, né? Parece eu não sei exatamente, eu tô em dúvida. Você tá falando isso aqui, eu tô falando da costa de Okinawa no Japão. Eu tô em dúvida se nós estamos falando na ilha lá embaixo? Não, eu tô achando que nós não estamos falando da mesma coisa. Porque a Yonaguni, no Japão, é comprido que nem o Chile. Mas é lá perto de Taiwan. Não sei se nós estamos falando É uma das últimas ilhas do Japão, do lado de Taiwan. Talvez. De qualquer maneira, tem estruturas embaixo d'água. Sim, né? Tem várias, e vamos descobrir várias e várias ainda, porque tem muita coisa escondida no fundo do oceano. Inclusive, vamos descobrir... O Tim Burchett, inclusive, ele fala que tem 5 ou 6 locais no fundo do oceano que eles mapearam ali, que é onde seria o hotspot, de onde eles mais estariam ali, entrando e saindo dessas naves de seres que podem estar vivendo aqui conosco, só que escondido no fundo do oceano. Agora tem uma pergunta que eu acho que é uma pergunta bem... assim, nós estamos falando de inteligência, sejam quem for, e todos prometeram voltar um dia para um desfecho futuro na Terra, né? Isso é interessante, né? Seja Aracocha, seja na questão religiosa, seja no hinduísmo, você tem lá a profecia do retorno do grande avatar de Kalki, o grande Buda Maitreya no budismo, o retorno de Jesus no cristianismo, o Messias dos judeus. Você vai aqui, você tem Quetzalcóatl no México, você tem o Iracocha no Peru. Parece que a Terra, o mundo afunila para um momento, talvez seja isso onde você falou de tecnologia versus espiritualidade, não sei, aonde existirá um retorno disso que no passado muito antigo da humanidade era comum. As pessoas acreditavam, ninguém duvidava dessas coisas. Então acho que nós caminhamos a um cenário de misticismo, né? Eu criei um termo, isso é coisa minha, tá? Estou dizendo que o pessoal fala muito de nova ordem mundial, né? Eu digo o seguinte... A nova ordem mundial, ela se define por um termo que se chama ATA. Ateísmo, tecnologia e androgenia. A sociedade caminha nessa direção, até colapsar.
Quando ela colapsar, as pessoas que encontraram essa tecnologia com alta espiritualidade é que talvez vão refazer um novo momento na história da Terra. Talvez aí entre essas civilizações mais avançadas que possam nos orientar com princípios mais elevados. Você pega entre os povos navajos, os Hopis, por exemplo, eles falam que num passado muito distante tem a profecia Hopi nos Estados Unidos. Você vai até hoje lá, a reserva Navajo, você vai encontrar, tem no Google, as pessoas podem procurar a profecia Hopi. Num passado muito distante, o mundo foi tomado por águas. E aí vieram pássaros, tipo a lenda de Shambhala, pássaros dourados, os irmãos das estrelas Hopis, vieram, resgataram parte do povo Hopi e levaram para terras seguras. Quer dizer, então existia uma parte do mundo submerso e uma parte tinha terra. E aí eles deram alguns ensinamentos para os Hopis. Entre esses ensinamentos, dois eles não obedeceram muito, era: não construam grandes cidades porque isso tornará vocês loucos, e jamais vivam em grandes cidades que vocês encontrarem, que vocês vão ficar loucos do mesmo jeito. Tá explicado. Não. É isso É uma mesmo. profecia, e tá na pedra, você vai na reserva Hopi, e esse livro tá no livro de Hopi, é uma espécie de bíblia dos Hopis nos Estados Unidos, que é um dos livros mais famosos que conta a história dos Hopis, e que conta a profecia dos Hopis, que envolve os Navajos, os Hopis. Então, mesmo lá, os Hopis esperam o retorno do grande irmão branco das estrelas, Pananda, que fará ponte entre os filhos dos índios de sangue vermelho com os filhos do homem branco num novo momento na Terra. Legal essas falas assim, cara. Entendeu? Então tá no livro dos Hopis, e você vai ver que existe esperança para o futuro do mundo, claro. O Marcos Vinícius, ele tá perguntando de onde surgiu a Área 51. Um monte de gente fala sobre isso e ainda não entendi exatamente o que é. Fala, Matheus. A Área 51, uma área secreta, né, dos militares ali do exército americano, que tornou-se mundialmente conhecida a partir da entrevista do Bob Lazar pro George Knapp lá na década de 90, em 1990, né, pra ser mais exato, onde ele dizia ali. George Knapp, aliás, tem um podcast, né, até hoje no YouTube, ele criou um com o outro ali. E ali o Bob Lazar falava que tinha uma nave alienígena, que ele trabalhava fazendo engenharia reversa e estava atrás do elemento 115, se eu não me engano, 115. 113, acho que é 115 mesmo. E aí surgiu a aula, porque como é uma base militar, estão testando novas tecnologias. Estão desenvolvendo aeronaves, então viam coisas, luzes ali naquela região. Fica no meio do nada, no meio do deserto, né? E então começou a vir aí a Área 51 ser falada no mundo inteiro como um centro onde toda a nave alienígena do planeta que caísse era pra lá que levava, era lá que ia ser estudada, que tem corpos, né, de alienígenas lá e tudo mais. Você falou que outra pessoa também fez surgir o nome da Área 51? Não, mas principalmente o Bob Lazar, mas ali foi desenvolvida a tecnologia stealth, né, dos caças invisíveis. Sim, ali fez. E a primeira muita grande coisa. foto foi um jornalista de experimentos militares americanos, Jim, não sei o que lá, e que fotografou um objeto. Ele passou várias noites dormindo lá. Ele consegue fotografar um objeto triangular sendo escoltado por 2 caças. Era um F-119 pela primeira vez. E até então, porque assim, as pessoas fotografavam muitos discos voadores triangulares nos Estados Unidos. E antes do F-119 vinha à tona, então se achava que eram naves. Quando o F-19 veio à tona, o F-119 veio à tona, que é a asa voadora, inspirada nos projetos alemães dos irmãos Horten, as asas dos caças deltas alemães, que foi trazido para os Estados Unidos depois da Operação Paperclip, onde os cientistas alemães foram trazidos pelos militares americanos para operar nas principais bases da Força Aérea Americana. Então, parte dessa... Aliás, tem uma coisa interessante. Foi de propósito que as agências de inteligências americanas deixaram rolar a solto a conversa de que existiam naves extraterrestres dentro desses lugares, porque isso era a melhor manipulação possível para ocultar os nazistas que trabalhavam lá dentro. Isso foi assim... Não sei quem foi que pensou nisso aí. Se você perguntar para mim, qual a maior manipulação de uma agência de inteligência no século XX no mundo? Transformar o tema extraterrestre como sinônimo para ocultar
a presença de alta tecnologia alemã dentro das bases militares americanas. Isso foi um projeto engendrado dentro das agências de inteligência. Os primeiros foguetes foram os alemães, né? O V1, V2, Von Braun. Roswell, o disco voador de Roswell, por exemplo, caiu, era tecnologia alemã, bota dizendo que foi um disco voador lá, entendeu? Para que a gente possa ocultar a verdade sobre o que está ocorrendo em Roswell. Aliás, quando você pega... Eu não sei se você consegue achar... coloca lá o disco voador do Kenneth Arnold, tá? O Kenneth Arnold, piloto americano, eu não mandei essa imagem, mostrando a imagem do que ele viu em 47 sobre as montanhas Rainier. Foi ele que cunhou o disco. Sim, o termo disco voador nasceu, a era moderna dos discos voadores nasce a partir dali. Durante muitos anos se falou que ele viu discos voadores. Só que quando você vê o desenho do que ele mostra que viu e compara com a tecnologia militar americana de hoje, é a mesma coisa. Ah, tá. Entendeu? Mostrando que o que ele vê, na verdade, é uma espécie de asa voadora, são esses aviões 110... Olha lá. Aquilo lá é a asa voadora. Esses aviões stealths aí que tem. Os aviões stealths hoje, cara. Então, só que na época o governo, para ocultar isso, porque teve uma coisa muito interessante, Vilala, que não se toca. Nos Estados Unidos nasceu um grupo chamado NICAP, que foi o grupo mais importante a tornar público a existência dos discos voadores. Você tinha um major, que pertenceu às forças militares americanas, do major Donald Kinroy, e ele era um escritor, e ele assim criou um grupo e pegou militares americanos para pertencer ao grupo da NICAP. É muito célebre essa história. E a NICAP passou a ser um grupo que tentava tornar público que os discos voadores estavam nos Estados Unidos, dentro das bases e tudo mais. E a Força Aérea Americana chegou a fazer uma reunião com o general, na época, acho que John Stanford, não lembro direito. A Força Aérea negava e a NICAP dizia que eles estavam mentindo. Isso foi uma conferência pública, você acha essas imagens no YouTube. Depois de muitos anos, você começou a pesquisar e começou a descobrir o seguinte: quem pertencia à NICAP, que era o mais importante grupo para falar sobre os UFOs? Um major, um diretor do projeto de guerras psicológicas da CIA, um general do exército americano, um diretor do projeto de contra-espionagem da Força Aérea, era tudo agente do topo. O que eu, na verdade, estou querendo dizer é o seguinte: todas as inteligências existem, o fenômeno existe, mas o fenômeno UFO que surgiu nos Estados Unidos a partir da década de 40, como sinônimo de disco voador e extraterrestre, teve a ajuda das agências de inteligência americanas, que colocaram sob o guarda-chuva do UFO todas as tecnologias secretas. Quando começou a aparecer essas imagens agora divulgadas pela Marinha, pelo Pentágono, eu disse... o Pentágono sempre pesquisou UFOs, eles sempre tiveram um orçamento, tudo. Agora estão vendo que, na verdade, principalmente aquele embaixo da água, na verdade não é um UFO, que aquele é um objeto. Acontece que você tem tecnologias extraordinárias hoje ali, que as agências de inteligências preferem dizer o seguinte: não são nossas. Vamos popularmente ajudar a fomentar a ideia de que são de fora da Terra. Você tem dentro do guarda-chuva isso também. Porque se um dia isso aparece num cenário de guerra na Rússia ou na China, a gente também não sabe, porque eles também invadem os nossos sistemas e aqui a gente não sabe de onde eles vêm. É bem nessa direção, cara. Então a gente tem que ficar muito esperto quando a gente começa a dizer assim que tudo é disco voador de fora da Terra.